E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Nelly de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. Estou aqui para te trazer uma perspectiva diferente sobre o que você entende ou compreende sobre Deus e como ele intervém ou interfere na sua vida ou no mundo e afins, etc. Beleza? É claro que você não é obrigado a concordar comigo, mas sempre que eu trago vídeo aqui, eu trago vídeo pra gente trocar. Então, se esse vídeo vai te trazer uma pulga atrás da orelha, perfeito. Se vai te trazer um incômodo, escreve, vamos trocar, porque nós estamos aqui para isso. Ontem eu estava assistindo um evento que está acontecendo, de um dos mentores que eu acompanho, né, e que eu peguei para mim, e ele estava falando sobre aquilo que ele está promovendo no mundo, né, de uma maneira assim, ele trabalha com inconsciente, todas essas pegadas que eu já tô aí há alguns anos no caminho, assim, na estrada trilhando. E aí, ele falando sobre a abordagem dele, ele falava assim, cara, o que Deus tem a ver com isso aqui? Nada. E se tem, ele não me contou. Achei isso genial. E por que ele faz isso? Porque ele é ateu? Nada do tipo. Ou que ele não acredita? Nada do tipo. Mas ele estava falando ali sobre você tomar o controle da sua vida nas suas mãos. E entenda, o controle da sua vida. E eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? Porque quando ele fala que Deus não tem nada a ver com o que estava sendo ali proposto, e ele traz isso de maneira abrangente, como por exemplo, o que Deus tem a ver se você tem uma doença, se você se cura da doença ou não se cura da doença? Deus não tem nada a ver com isso. O que Deus tem a ver se você faz dinheiro ou não faz dinheiro, se você está dentro de dívidas ou não está dentro de dívidas? Nada. E eu quero te trazer aqui um nível de consciência para você entender, e eu espero que isso te faça muito avançar. Porque, primeiro, esse vídeo aqui, ele não é para falar sobre religião, ele não é para falar sobre espiritualidade, ele não é para falar sobre o que você acredita ou deixa de acreditar. Eu quero te fazer pensar, eu quero te fazer pensar um pouco a respeito das crenças que você tem e que muitas das vezes a religião, ela estipulou ali, e como sociedade ela também foi ali um pouco estipulada, que na verdade tá te mantendo nesse lugar que você tá e que muitas das vezes você quer sair e não consegue. E aí você usa, desculpa o termo da palavra, mas você ancora o seu grande fracasso no que você quer conquistar e não consegue num discurso de que Deus não quis, de que você tá no meio de uma aprovação, ou esses discursos que a gente tá acostumado a ouvir. O que você entende por provação, deixa eu te trazer aqui um feedback rápido. O que você entende por provação, se você tá passando aí nessa tal provação há 2, 3 anos, isso não é aprovação, tá? Vamos combinar. Isso aqui, essa fala aqui é mais pra quem tá muito envolvido nesse ambiente religioso, né? Que tá passando pelo deserto, enfim. Mas vamos lá, vamos organizar aqui as ideias. Tá, primeiro eu vou falar como eu entendo o funcionamento dessa questão de Deus, né? Caso ele exista. E eu trago aqui também que, nesse meu nível de consciência, Deus existir ou não existir não faz a menor diferença. E então, assim, se Deus existe e existem pessoas que acreditam em Deus e existem ateus que não acreditam, não faz a menor diferença se você entende a dinâmica da vida e como ela acontece, tá? Vamos lá. Primeiro, eu não acredito que Deus interfere nas coisas. Porque se eu acredito que Deus interfere nas coisas, eu não tenho como deixar de acreditar que Deus é seletivo. Vamos lá. Como assim, Aniele? Fulano A tem uma doença muito grave. Fulano B tem uma doença muito grave. Fulano A ora, pede, enfim, faz aí o que precisa ser feito, ancorado em algo que ele coloca como fé, mas ele não consegue se curar. E aí, ou ele passa a vida inteira com essa doença, ou se for uma doença mais grave, ele morre porque não se curou dessa doença. Ele morre por causa da doença. Fulano B tem as mesmas práticas, faz as mesmas coisas, tem as mesmas orações, ou até não, tá? Pensando, até desvinculando aí dessa coisa de igreja e oração e etc. Mas fulano B, ele se cura de uma doença tão grave quanto a de fulano A que morreu. E ele se cura e ele vive uma longa vida e morre de velhice. E aí eu te pergunto, se Deus intervém, Deus é seletivo. Porque se ambos pediram,
se ambos buscaram de alguma forma, se a gente parar pra pensar, né, ou analisar essa ideia de que ambos oraram e etc., cara, Deus é seletivo. Deus é seletivo. Ele cura um e não cura outro. Calma. Tomara que eu esteja te dando muitos comichões aí. Vamos lá, segundo exemplo. Fulano A nasceu numa família muito rica e muito próspera. Fulano B nasceu na miséria. Fulano A vai viver uma vida inteira ali num lugar de prosperidade, muita abundância, etc. Fulano B vai se esforçar muito, ou ele vai, mesmo se esforçando muito, sair da miséria, ou ele vai furar a bolha dele e conseguir chegar ali a uma classe social acima da classe social dele, mas ainda assim ele não vai enriquecer, ou não vai ter muito dinheiro. Ou esse fulano B vai morrer na miséria. Aí eu paro pra perguntar, ok, Anélio, o que você está dizendo? Tem uma escolha aqui seletiva do universo de Deus, seja lá o que for, que pessoas nascem com muito dinheiro e foram predestinadas a ter muito dinheiro, e outras pessoas nascem na miséria e vão morrer na miséria e não vão conseguir furar a bolha. A gente pode ter aqui um fulano C que nasceu muito pobre e que furou a bolha e que começou a fazer milhões. A gente tem muitas pessoas aí que a gente acompanha da internet e tudo mais que furou essa bolha e conseguiu. Cara, onde tá a diferença? Eu não tô dizendo que essa conversa aqui é uma conversa simples, nem tô dizendo que a gente vai chegar a um senso comum do que acontece, né, na vida dessas pessoas que uns conseguem e outros não. Eu vou trazer aqui uma perspectiva, assim, um ponto de vista relacionado a isso. Existem vários outros e eu não acho que o meu ponto de vista seja uma verdade absoluta, mas eu acho que é uma forma de compreender minimamente a complexidade que é tudo isso de pessoas, vivências e universo, humanidade em si, beleza? Se eu acredito que Deus intervém, cara, Deus é seletivo, não tem como. Por que um nasce tendo, o outro não nasce tendo, o outro não nasce tendo e começa a ter? Então vamos lá, aqui pra ideia na minha cabeça de como funciona. Pra mim, tudo está dado e tudo está posto à mesa. E é onde entra aqui a questão do inconsciente, a questão de que tem coisas que a gente não identifica, que coloca a gente pra executar esse modo de vida num modo operante instalado, sabe? E um ponto aqui é que isso não começa necessariamente só quando a gente nasce. Então eu nasci, e aí tem aquelas coisas que a psicologia já traz, a psicanálise já traz, que é no primeiro setênio a gente absorve tudo que tem à nossa volta, como se comportar, a gente vai entendendo ali a partir dos nossos responsáveis e do nosso ambiente que a gente tá, como é qual é o conceito de amor, qual é o comportamento de quem diz que ama, seja bom ou ruim, a criança tá absorvendo a partir daquele cenário o que ela conceitua como várias coisas, amizade, amor, raiva, enfim, tristeza, e aquilo vai pra vida toda dela. Só que, bem antes disso, ainda tem coisa geracional, né? De pessoas que vieram antes da gente e que já tem pesquisas e estudos que falam sobre como a genética, ela não é só uma questão de fenótipos e uma questão de meu cabelo vai ser cacheado, porque eu tive pessoas que vieram antes de mim que teve o cabelo cacheado, crespo, tom da pele, que é muito além, que tem uma coisa aí de comportamento que passa e de traumas e etc. e afins que também passa. Ou seja, existe uma coisa instalada lá que passa, que não tem só a ver com a figura, sabe? Que tem a ver com modos de comportamentos, crenças, muitas das vezes traumas, muitas das vezes vivências que não são nossas, mas que pessoas que vieram antes da gente viveu e isso veio pra gente, tá? Depois eu posso colocar o link do livro que eu tô lendo a respeito disso aqui na descrição. Então, beleza, entendendo isso, a gente tem um outro ponto, que é o ponto também do contexto ali que a gente está inserido. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce num contexto de classe baixa, vamos usar aqui pessoas que nascem na periferia, o que elas vão ter como ideia de sucesso e o que elas vão ter como ambição, que é diferente de quem já nasce em berço de ouro. É muito mais fácil quem nasce em berço de ouro, que já veio desse lugar, ter ali um modo de executar e de viver e de ver ambição, vida, comportamento, dinheiro de um jeito que quem nasceu na periferia vai ver.
Vão ser olhares diferentes, tá? Então a gente tem, assim, primeiro, todo esse complexo comportamental da sociedade, da cultura familiar, que vai influenciar nas nossas escolhas, no nosso modo de pensar a vida e a sociedade, a construção de dinheiro, riqueza, enfim. E muitas outras coisas que vêm na genética também. Então, assim, tem isso que eu lembro de trazer, né? Fora o que a gente ainda não conhece, fora tantas outras coisas que influenciam. Isso é um ponto. Quando eu falo que, pra mim, tá tudo posto à mesa e que Deus não interfere, é porque a gente já tem acesso a tudo que a gente precisa pra furar a bolha, pra, enfim, criar ambição e tudo que é necessário. E aí eu vou exemplificar. E por que isso tem a ver com inconsciente? Porque pra mim a diferença, por exemplo, de quem tem duas doenças graves, fulano A, doença grave, fulano B, doença grave. O que diferencia a pessoa que se cura da pessoa que não se cura, por exemplo, não é uma intervenção de Deus, é, na verdade, um acesso a um nível de consciência que uma pessoa... Que é isso, aquela questão do já tá posto, todo mundo já tem. Todo mundo já tem no seu corpo algo que pode acessar no inconsciente, na mente, que para uns leva à cura e para outros não. Porque um acessou, por alguma forma, enfim, por uma crença muito forte, pela funcionalidade da coisa, que isso é uma outra coisa que eu vou trazer aqui rapidamente, e o outro não. Então isso para mim diferencia. Sobre por que tem pessoas que nascem em berço de ouro, por que tem pessoas que não nascem, eu não sei, na verdade, eu não vou trazer aqui nesse vídeo, mas eu quero trazer nesse vídeo a questão do nível de consciência e a questão do nível de noção de coisas que são hereditárias no sentido de conseguir, de se estar onde se está, de se pensar o que se pensa, de trauma, muitas das vezes, que não é nosso, mas que a gente está vivenciando. E quando eu falo de nível de consciência, é justamente assim, ou a pessoa já tem internamente uma permissão para aquilo, né, que ela acessa com facilidade. Tem gente que vai fazer dinheiro com muita facilidade, porque dentro dela, inconscientemente, fazer dinheiro é uma coisa tranquila, isso tá instalado. Tem gente que vai fazer dinheiro com muito esforço, porque tá instalado nela, seja porque chegou nela, ou seja porque veio da ancestralidade dela, que fazer dinheiro é muito esforço, é um problema, é uma questão. E aí ela vai ficar executando aquele modo operandi. Então isso aqui é uma diferença de nível de consciência e nível de inconsciente. Por isso que tem pessoas que fazem dinheiro com facilidade, tem pessoas que não fazem dinheiro com facilidade. Tá, qual é a questão aqui? O que faz essa pessoa chegar a um nível de consciência que ela não tem de quem faz dinheiro com facilidade? Voltamos para o ponto base aqui desse canal, que é autoconhecimento. O autoconhecimento, a busca por se compreender e entender de onde vêm determinados padrões, ele vai te dar uma chave para você se libertar, talvez, dessas questões. Porque quando a gente se conhece, quando a gente entende a raiz do problema, a gente deixa de olhar para o sintoma. Não fazer dinheiro é um sintoma. Por que você não está fazendo dinheiro? É quando você acessa a raiz do problema. Vou usar a minha referência aqui. Bom, quando eu comecei a pesquisar sobre a minha história, sobre a história de quem veio antes de mim, eu chego a um lugar que eu tive ancestrais por parte de pai que foram escravizados. E isso coisa de bisavó. Eu consegui acessar a história até meus bisavós, né? Mas assim, os meus bisavós, eles pegaram a transição de Lei Áurea, né? Só que a gente sabe que tem todo um contexto aí que não era assim, assinei um papel, vocês estão livres, que lindo, vocês estão livres, né? E dessa parte da minha ancestralidade, fazendo terapia, fazendo... esqueci o nome, constelação familiar, eu identifiquei que quando eu, por vir de ter uma parte aqui da minha vida, antes da minha vida, que as pessoas não faziam dinheiro e se viam sempre como um lugar de servir a alguém numa estrutura escravagista, quando eu chego aqui na minha vida, eu identifiquei que era um problema fazer dinheiro com facilidade, porque tinha essa raiz lá, e porque eu entendi que inconscientemente, se eu fizesse muito dinheiro, eu estaria traindo essa minha ancestralidade. Olha que coisa mais maluca, tá? Isso aqui é um ponto. E aí tem uma outra parte da minha família, que é por parte de mãe,
a minha ancestralidade lá atrás, que era uma família, tem português, italiano e afins, mas que faziam muito dinheiro. E então eu tive um bisavô que era rico, muito rico. Só que eu entendi que eu me conectava muito mais com a ancestralidade do meu pai do que com a ancestralidade da minha mãe. Só que tem duas coisas aqui que tá em mim. Que é, uma parte da minha família fez muito dinheiro, uma parte da minha família estava nessa questão submissa, escravagista. E eu identifiquei que eu entrava sempre em conflito sobre essa coisa de fazer muito dinheiro, não posso, não devo, senão eu traio aqui. E fazer sim, porque alguém antes de mim já fez muito dinheiro. E aí, meu primeiro nível de consciência foi entender, porque eu identifiquei que no meu discurso, enquanto eu falava sobre isso, cara, parecia que eu vinha de uma família muito, muito, muito pobre. E eu tive a consciência do peso do meu discurso quando a profissional falou assim: pera, mas você tá me dizendo que na sua família alguém já fez muito dinheiro. Eu falei, opa. Aí eu danei a chorar, porque eu nunca tinha. Eu falei, cara, não era um nível de consciência que eu tinha. Eu sabia. Olha que louco. Tem coisas na sua vida que você sabe, ou da sua história, que você sabe, que você vê, mas você não enxerga a profundidade daquilo. Então eu via, eu sabia, mas eu não enxergava o peso daquilo na minha vida. Eu falei, caraca, peraí, alguém na minha família já fez muito dinheiro. Então eu não tinha que furar um teto financeiro que a minha família nunca bateu. Minha família já bateu, minha família já fez muito dinheiro. Tem uma diferença de quem vem de uma família que nunca fez muito dinheiro, que você vai ter que furar esse teto pela primeira vez, você vai ter que ser essa pessoa. E é diferente de você vir de uma família que já fez muito dinheiro, porque você não tem que furar esse teto. Alguém já fez, então você consegue chegar nesse lugar com mais facilidade e acessar isso com mais facilidade. Beleza? Então, primeiro ponto aqui, ou segundo, ou terceiro, que eu já não sei mais em qual eu tô, você precisa se autoconhecer. Porque quando você se conhece, quando você conhece a sua história, quando você começa a identificar inconscientemente coisas que estão ali que você não via, que era um ponto cego na sua vida, você começa a acessar a raiz do problema. E quando você acessa a raiz do problema, você identifica funcionalidades daquilo. O que é a funcionalidade daquilo? A funcionalidade, para mim, era me manter fiel a pessoas, e aqui eu vou especificar, a mulheres da minha vida que vieram antes de mim. Eu precisava, para mim, me manter fiel a elas, era me manter não fazendo dinheiro. Tinha uma funcionalidade inconsciente. Porque se eu me desvinculo, é como se eu estivesse sendo completamente ingrata. Se eu faço muito dinheiro, é como se eu estivesse sendo completamente ingrata a essas mulheres que vieram antes de mim. Então é isso que você tem que identificar. E é claro que tem pessoas que vão acessar isso sem olhar pra si. Assim, tipo assim, gente que... Mas aí tem toda uma teia uma teia relacional e uma teia de acontecimentos que não dou conta de trazer nesse vídeo. Mas que aí a pessoa deslancha, e não necessariamente tendo olhado para esses lugares inconscientes e descoberto a raiz, mas alguma coisa aconteceu que ela quebrou esse padrão e que avançou para os lugares que queria avançar. Só que fazer isso, esperar por isso, é contar com a sorte. E aí é só você parar para pensar na sociedade de maneira geral. Quantas pessoas conseguem, vamos falar de financeiro, porque a gente tá falando disso, né? Quantas pessoas conseguem, no meio de todo mundo, furar a bolha de ser uma pessoa que é pobre e ficar milionária? Quando você compara todo mundo. É pouquíssima gente. É pouquíssima gente. Então, vamos lá, voltando à temática de Deus. Você colocar o que está acontecendo na sua vida na conta de Deus. Não, eu estou vivendo isso porque eu estou passando por uma provação. Tô vivendo isso porque eu tô num deserto. Tá no deserto há 5 anos, tá num deserto há 10 anos. Deixa eu te falar, você tá ancorando a sua irresponsabilidade sobre a própria vida na conta de Deus. E aí eu trago a fala aqui do mentor, né? Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Deus, se ele existe, já colocou disponível tudo que precisa estar disponível para você acessar quem você quer ser, onde você quer chegar, quando, com qual velocidade. Você só tem que identificar e encontrar isso e executar no seu processo. E aí, quando eu falo que a pessoa ser ateu ou não ser ateu, se ela entender o jogo da vida, não vai fazer diferença, porque é isso. E Deus, na concepção que eu entendo, ele não faz exceção nenhuma.
Isso significa que se tá posto para A, tá posto para B. A diferença é quem vai acessar esse lugar, quem vai identificar essas coisas e quem vai evoluir. Porque aí sim, aí faz sentido para mim as coisas acontecerem como acontece, porque Deus tem até uma passagem na Bíblia, né? O sol se põe para todo mundo. O sol tá para gregos e troianos, filho. O sol tá para todo mundo, seja lá onde você estiver. Ele vai nascer para fulano A, ele vai nascer para fulano B, para fulano C, para fulano Z. O sol vai nascer o mesmo para todo mundo. A pergunta é: o que você decide acessar ou não? Você tem coragem de identificar coisas na sua vida que você às vezes não quer olhar? Porque às vezes você não quer olhar. Só que existe uma teia de acontecimentos que quando eu olho para um ponto que eu não quero olhar e eu resolvo isso, várias outras áreas da minha vida vai deslanchar. Eu vou desbloquear várias outras áreas da minha vida. Porque é uma grande teia. Então não existe o pacotinho do relacionamento, o pacotinho da saúde e o pacotinho do pessoal, sem que, se eu resolver algo no meu pessoal, isso vai reverberar para as outras áreas. Se eu resolver algo de relacionamento, isso vai reverberar para outras áreas. Não é no quadradinho, não é no pacotinho. Tá, Aniele, entendi. O que eu tenho que fazer? A parte legal, né? Primeiro, se autorresponsabilizar. Entenda que você é responsável 100% pelo que está na sua vida, pelo que te acontece. Pra onde você não quer olhar hoje na sua vida que você é responsável? Porque, entende, é assim, eu olho pra um lugar e eu decido uma coisa, decido sobre algo na minha vida. E aí vai aparecer resistências? Vai. Por que vai aparecer resistências? Porque a vida me odeia? Não, porque a vida vai... Primeiro, é você que atrai essas resistências, porque você não quer sair desse lugar confortável. Pode ser que você deteste o lugar que você tá, mas é um ambiente e um lugar e uma situação familiar pra você. Se é familiar pra você, você não quer sair desse lugar porque é um lugar confortável. Se você sair desse lugar, você vai ter que lidar com um novo, com um incerto, com situações que você muitas das vezes nunca viveu e que você não sabe como você vai se comportar, porque você nunca viveu. Então, assim, entende que é como se fosse um videogame e a fase do Mario que você vai passando e vai ficando mais difícil, só que esse mais difícil vai te levando para novos lugares. Então, primeiro é identificar qual é a funcionalidade que tem você estar onde você está. Porque quando você se movimentar para sair desse lugar, vamos trazer o exemplo financeiro mais uma vez. Se você ganha X e você quer ganhar Y, sei lá, 5 vezes X, em X, vamos trazer a ideia aqui de relacionamento. Em X, ganhando X, você se relaciona com um determinado grupo. Ganhando 5x, você vai se destacar desse determinado grupo. E pode ser que esse grupo te puna. Isso é natural no vínculo social. Te puna porque vai dizer que você tá metido, que você tá diferente, que você não está fazendo as coisas que você fazia antes, porque de fato você está num novo lugar e isso vai te gerar novos comportamentos. E se você não quer se desvincular desse grupo, você vai se sabotar e você não vai chegar em 5x. Pode ser que você alcance 5x, mas vai acontecer alguma coisa aqui que vai te levar, que você não vai mais conseguir fazer e que vai te levar de volta para onde você estava, porque existe uma funcionalidade em onde você estava, que é você conviver com aquele grupo que você não quer se desvincular. E é claro que isso é tudo inconsciente, entende? Enfim, então acho que costurando para esse vídeo não ficar enorme, a primeira coisa é você se autorresponsabilizar pela tua vida e você entender que tudo que acontece, ou você atrai, né? Seja porque você escolheu, seja porque você permitiu, mas tudo, as nossas relações, aonde a gente tá, de que maneira a gente vive, tudo é uma escolha. Nem que ela seja inconsciente. E daí a importância de você conhecer o seu inconsciente. Você identificar coisas inconscientes e trazer pra consciência, porque trazendo pra consciência você consegue acertar ali a raiz. Se autorresponsabilizar. A outra coisa muito importante, não espere o que está acontecendo à sua volta reger, não sei qual é o verbo exatamente, o modo como você vai se comportar, porque o movimento tem que ser diferente. Você decide, você age, a partir disso você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Se for a quebra de um padrão, aí é que o pipoco acontece, porque padrão não se quebra sem viver o padrão. Então, as coisas que você quer sair, por exemplo, que você se vê repetindo, você vai decidir sair e parar de ter esse comportamento, e a vida vai se movimentar para levar você a fazer esse comportamento.
E você só vai quebrar esse comportamento se você passar por determinada situação e você não repetir esse comportamento. Então não tem como quebrar padrão sem que as coisas aconteçam para que você faça esse padrão, para você conseguir quebrar o padrão. E ele vai aparecer mais de uma vez, tá? Só que conforme você vai quebrando o padrão, não vai ser de uma vez, não é assim, quebrei o padrão, nunca mais vai acontecer. Você vai quebrando o padrão, isso vai se tornando mais fácil. E vai ter um momento que não vai ser mais um problema. Então, padrão 100% quebrado, maravilha. Tá? Aniele, queria saber mais sobre, se você chegou até o final desse vídeo. Que não é um vídeo fácil de identificar, né? Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho um convite pra te fazer, tá? Primeiro me segue lá no Instagram, Anne de Jesus, vou deixar aqui linkado. Eu vou fazer uma imersão de autocura. Eu quero te mostrar pontos inconscientes que você não está enxergando, mas que você, quando enxergar, você vai conseguir quebrar, tá? Ele vai acontecer dia 7 de dezembro de 2025. Se você tá vendo esse vídeo depois, você pode ir lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem no direct que eu te coloco numa fila de espera para um próximo evento. Combinado? Aniele, não estou interessada. Muito obrigada, Fé. Tudo bem, estamos aqui pra trocar principalmente, tá? Mas, costurando aqui esse vídeo, então é isso. Se responsabilize 100% pela sua vida, você é 100% responsável. Pare de colocar bengala em Deus, nos acontecimentos e em etc. Tudo são justificativas verdadeiras, mas as justificativas podem te impulsionar ou ser um discurso que vai te manter nesse lugar. O que você escolhe? Para de colocar Deus nas suas desculpas. Deus justificando os seus fracassos. Seja lá o que for. A verdade é que ninguém sabe exatamente o que é isso, né? De Deus, se é que ele existe. Mas eu sei que você veio pra essa vida pra ter uma vida abundante. Uma vida bem vivida. E pra você conseguir isso, muitas das vezes você vai ter que quebrar alguns padrões aí pra sair desse lugar. Então, vai pra vida, decida antes que a vida e as pessoas decidam por você, beleza? Curte esse vídeo, envie esse vídeo pra quem você acha que vai ser muito relevante, muito potente. A gente se vê no próximo vídeo ou a gente se vê na imersão. Me chama lá no Instagram e vamos trocar ideia. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.